Olá, tudo bem? Meu nome é Jane e hoje eu quero pedir licença para eu entrar um pouquinho aí na sua casa de uma maneira tão diferente, para que a gente possa fazer esse convívio juntas, refletindo sobre um tema bem especial e bem propício para essa época que nós estamos vivendo. O tema é esperança em tempos de pandemia. Mas antes da gente começar essa reflexão, eu gostaria de compartilhar com você um vídeo que eu fiz de uma história que eu criei para as crianças e que acabou ganhando o coração de alguns adultos aí, porque ela traz uma mensagem bem especial e também nos faz refletir. Vamos lá? Coelhinho Zezé em Cadê todo mundo? Dedico esta simples história às famílias e, em especial, às vítimas do coronavírus. Este é o coelhinho Zezé. Ele mora numa toca perto de uma escola. Zezé gostava de observar tudo o que acontecia na escola. A alegria da criançada o contagiava. De vez em quando, ele espiava até a explicação da professora. Coelho esperto, gosta de aprender. Os dias passam e o Zezé não vê ninguém. Ele está com saudades e está preocupado também. Cadê todo mundo? Perguntou o coelhinho com o coração apertado. O gato Dedé apareceu. Zezé perguntou: Gato Dedé, cadê as pessoas? Você viu alguém? O gato respondeu: Não, eu não vi e nem ruídos ouvi. Zezé se despediu e seguiu adiante. O rato Noé apareceu. Zezé perguntou: Rato Noé, cadê as pessoas? Você viu ou ouviu alguém? O rato respondeu: Não, eu não vi, não ouvi, nem cheiro senti. Zezé se despediu com tristeza e seguiu adiante. O cachorro Lelé apareceu. Zezé perguntou: Cachorro Lelé, cadê as pessoas? Você viu, ouviu ou sentiu o cheiro de alguém? O cachorro respondeu: Não, eu não vi, não ouvi, não senti cheiro, nem gosto senti. Aliás, faz tempo que não encontro alguém para dar umas boas lambidas. Zezé se despediu e, chorando, seguiu adiante. Uma coruja passou por ali e viu Zezé chorando. Quando soube o motivo de sua tristeza, a coruja abriu as asas, abraçou o coelho e o levou para a janela de uma casa. Ela explicou que as famílias estão temporariamente em suas casas, protegendo-se de um vírus que poderia deixá-las doentes. O coelho olhou na janela daquela casa e seus sentidos despertaram. Ele ouviu o som das gargalhadas. Sentiu o cheiro e imaginou o sabor do bolo saindo do forno. Percebeu o afeto no toque de carinho entre pais e filhos. Seus olhos viram uma família feliz. A coruja disse: O vírus vai passar e o amor entre eles vai ficar. Zezé ficou tranquilo ao saber que os humanos estão se cuidando. Ele vai esperar. Esse vírus malvado vai acabar. Enquanto não passa, Zezé vai brincar com seus amigos Dedé, Noé e Lelé. Ah, e tem uma nova amiga também. Qual será o nome dela? Ei, coruja, qual é o seu nome? Perguntou o coelhinho. Pode me chamar de Fé, respondeu a coruja. Os dois amigos seguiram adiante. Que a fé também entre em nossa vida, despertando em nós seu verdadeiro sentido. Siga adiante com esta amiga. Através da janela da alma, ela vai te mostrar um mundo melhor. Acredite, tudo vai ficar bem.
Espero que você tenha gostado dessa história, uma história simples, foi uma história escrita para as crianças, mas que eu trouxe aqui porque ela acabou ganhando também o coração dos adultos, porque ela dá um acalento gostoso e traz uma mensagem especial. O coelhinho Zezé, ele vem com uma série de sentimentos que muitas vezes a gente se identifica, principalmente ali no começo da quarentena, onde a gente vê aquele cenário caótico de receber notícias de todos os lados, seja da televisão, do celular, da família, dos amigos, e a gente não sabia o que era verdade, qual que era o tamanho da proporção desse vírus, quais seriam os prejuízos. Então, assim, a gente ficou por um tempo, sim, nessa expectativa toda e de tentar entender. Então, assim, esse sentimento, principalmente ali no começo da quarentena, foi o sentimento que as pessoas se identificaram ao ver essa historinha do coelhinho Zezé. E dentre esses sentimentos que nós tivemos, que foram muitos, eu queria destacar um em especial, que é o medo. O medo eu apresento para vocês com 3 vertentes aqui importantes. Primeiro, o medo que é bom, porque é um medo que nos torna cautelosos, certo? Se você, por exemplo, tem medo ali do vírus, você vai tomar uma série de atitudes, uma série de cuidados que então vão te ajudar a se proteger desse vírus. Então é um medo bom, é um medo que te vai fazer agir de forma que você não seja prejudicado, nem você e nem a sua família. O segundo ponto é o medo que nos paralisa. Então, diante daquele cenário caótico, muitas pessoas ficaram paralisadas, assim, de medo por conta de tudo aquilo que elas estavam recebendo e de uma hora para outra também se viu numa situação em que a sua rotina foi alterada por conta disso. E não é novidade para ninguém, né, gente? Alguém teve aí uma situação de que teve que parar de trabalhar, outros tiveram que trabalhar em casa, criançada parou por um tempo, depois voltou a estudar e aí precisa do seu apoio em casa também. Tantas e tantas coisas foram acontecendo, tirando algumas coisas da sua rotina, inserindo outras realidades e foi gerando aquela ansiedade e também um medo. Só que é um medo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão ele toma uma forma que toma o controle da gente. E aí esse medo pode tirar também a nossa esperança, porque ele tira toda a nossa razão e a nossa capacidade de pensar, de raciocinar e refletir realmente sobre as circunstâncias. Existe também um outro medo, que é o medo que nós temos em comum, que é o medo de perder algo ou alguém que se ama. Esse ponto eu gostaria de refletir com você, de verdade. O que você de fato ama? É uma pergunta bem capciosa se você levar bem a sério, mas refletir de verdade. Porque quando a gente reflete a fundo nessa questão do que a gente ama, às vezes a gente pode se deparar com alguns defeitinhos que a gente tem lá dentro. Orgulho, vaidade, preguiça, não é? E às vezes a gente tem medo de olhar para isso porque é um ladinho meio feio que a gente tem lá e às vezes a gente se esconde das pessoas. Mas quando a gente tem esse olhar cauteloso, criterioso para dentro da gente, a gente começa a perceber essa série de arestas que precisam aí de um cuidado, de uma polida especial. E a esperança vem de encontro ao que eu acabei de explicar para você sobre o medo. Por quê? Porque a esperança a gente espera algo, né? E geralmente a gente espera coisas que a gente ama. E quando a gente perde essas coisas que a gente ama, então vem a desesperança. Ou quando a gente também percebe que existe a possibilidade de perder.
aí vem a desesperança e tudo se torna obscuro para a gente começa a perder também essa noção da realidade. Então, se a esperança consiste em esperar alguma coisa, também cabe a nós pensarmos um pouquinho, dentro desse contexto que a gente está vivendo de quarentena, quais são as nossas verdadeiras esperanças. Porque também existe a esperança ruim e existe a esperança boa. E a esperança ruim é aquela esperança que nos ilude e que também vai de encontro conosco, só vai de encontro conosco, ela se limita ao nosso eu, ao nosso egoísmo. Essa é uma esperança ruim. Vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Vamos pensar naquele jovem que na sua imaturidade imaginava que felicidade é só ter dinheiro, só ganhar muito dinheiro e pronto, o resto é resto. E ao pensar numa profissão para ele, ele não analisou quais seriam as profissões que ele se identificaria de verdade. Ele analisou somente aquela profissão que poderia dar a ele altos ganhos. Ok, ele viu aquela profissão, descobriu uma profissão top que vai deixá-lo rico. Então ele estudou bastante, ele concentrou todos os seus esforços rumo àquele objetivo. E ele tinha a sua esperança guardada de uma profissão promissora de altos ganhos. Ok. Estudou e então conseguiu seu diploma tão sonhado e conseguiu aquele emprego dos sonhos onde ganharia muito dinheiro. Ok. O tempo foi passando e ele percebeu que o que ele fazia de fato para ganhar aquele dinheiro não era algo que pudesse encantá-lo, que ele pudesse gostar. Ele não sentia gosto naquilo que ele fazia. E aí ele estava com o coração preso naquilo que o dinheiro podia dar a ele, né? Mas ele não percebeu que os anos foram passando e, infelizmente, ele se entristecia cada vez mais porque ele passava horas e horas, anos e anos fazendo o que de fato não gostava. Mesmo ganhando muito dinheiro, não havia uma felicidade plena para ele. E aí então ele se frustra. E quantas vezes a gente não se frustrou com coisas que aconteceram na nossa vida que a gente esperava tanto, chega lá e não era bem o que a gente queria, não era bem o que a gente pensava. Na verdade, a gente não sabia nem o que queria, nem o que pensava. Então, essa esperança é necessário que a gente tenha uma maturidade. E essa maturidade, ela vai a caminho de uma boa reflexão, de um bom autoconhecimento que a gente tenha acerca desses sentimentos, da gente e tudo mais. Agora, gente, eu me preocupo muito porque assim como o mundo banaliza o amor tá aí, na boca de todo mundo, né? De maneiras corriqueiras e tá tudo certo. O amor tá assim, banalizado, mas levar mesmo o amor a cabo certinho, isso aí é para poucos, a gente sabe disso. E nessa época da pandemia, onde se fala muito em esperança, o mundo tem falado muito disso. É lógico, a gente tem as boas esperanças, sim, mas nem todas são boas, nem todas são genuínas. E muitas pessoas falam, mas de uma maneira muito vazia. A esperança se perde, se esvai, porque não está bem apoiada, ela não possui uma sustentação. E é aí que entra, então, essa concepção da esperança boa. O que é a esperança boa? A esperança boa é aquela que vai de encontro
com Deus. Ainda é meio vago, será a gente pensar assim? Depende, se você fizer uma boa reflexão de quais são as suas esperanças e se elas têm um fim para Deus, aí sim, aí você consegue ter essa noção mais clara. Agora eu pergunto para você, nesse convívio de hoje, quais são as suas necessidades? O que de fato você espera? Os santos tinham apenas uma necessidade. Qual será essa necessidade dos santos? A necessidade dos santos era Deus. E eles, eu acredito que eram muito felizes. Felizes nessa sua aspiração. Porque tudo aquilo que converge para Deus, ela encontra a sua plenitude. E é por isso que nós cristãos temos essa fonte promissora de esperança. Porque ela está ancorada em duas partes essenciais, que por um lado é a fé e por outro lado é o amor. Vou citar aqui para vocês um trechinho aqui da Bíblia que vem lá de Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Diz assim: Bendito o homem que deposita confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, esse trechinho aqui já mostra pra gente que a nossa esperança enquanto cristão, apoiada em Deus, ela se torna mais firme, mais real, ela garante um fim muito mais estável, muito mais feliz. Seja qual for a nossa situação de vida, se estivermos com uma esperança amparada nessa fé em Deus e também no amor, certamente nós seremos mais felizes com relação a isso. E, gente, com relação lá ao coelhinho Zezé, o coelhinho Zezé, movido pelo amor, foi em busca das crianças. Ok, ele encontrou amigos sem sentidos. Não vi, não ouvi, né? Nem cheiro senti. E ele se desesperou por um tempo. É como que também ele perdesse os seus sentidos. Porque a esperança, ela nos também move para fazer alguma coisa. Embora seja uma característica de espera, nós, enquanto cristãos, somos movidos pelo amor. O amor nos move a fazer alguma coisa em prol do outro, em prol desse objetivo que está convergindo para Deus. E reparem, gente, que na história, a coruja Fé recuperou a esperança do coelhinho. Ela recuperou aquilo que ele tinha, a paz de que, ok, eu vou esperar, eles vão voltar. Mas por quê? Porque a fé fez com que o coelhinho visitasse os lares dessas crianças e olhasse o que estava acontecendo ali, que milagre bonito estava acontecendo. E eram coisas tão simples. Olha, o coelhinho Zezé viu o toque de amor entre um pai, uma mãe com seu filho. Sentiu o cheiro daquele bolo saindo do forno. Mas não é o cheiro em si, que gostoso, um bolinho de chocolate. Não, foi o amor de uma mãe que se disponibilizou a fazer um bolo gostoso para sua família. E toda essa percepção foi dada ao coelhinho Zezé mediante a fé. Então, para que a esperança não seja vaga na nossa vida, assim como eu falei para vocês que o mundo tem essa questão vazia de esperança, para que ela não seja vazia na nossa vida,
que a gente então se apoie nessa fé, de forma que a gente saiba o que esperar e a gente saiba o que fazer. E nesse cenário também, visto pelo coelhinho Zezé, pequenos detalhes, mas cheios de valores, eu pergunto para você, mais uma vez, sou cheia de perguntas, mais uma vez eu te pergunto, quais têm sido os tesouros que você encontrou no seu lar durante essa quarentena? Quais têm sido os tesouros? Talvez você fale assim para mim, ó, Jane, vamos parar porque o negócio lá em casa tá uma bagunça. Tá difícil lá lidar. Tem bagunça da criançada, eu tenho que dar conta de fazer comida, de limpar a casa, e é o marido que fica falando na minha orelha. Não tá bem assim não. Isso aí o coelhinho Zezé não viu. Mas eu convido você a, mesmo diante desse cenário, e eu tiro o chapéu para muitas mulheres que estão vivendo isso, não é fácil, tiro o chapéu mesmo, mas diante dessa situação, né, dessa nova realidade que você está vivendo aí, quais têm sido os tesouros? Cuidado, porque você pode perder também a sua esperança movida aí pelo cansaço, pelo desânimo, pela frustração. A gente está aí também numa situação em que a gente está convivendo muito com o marido, vocês estão convivendo muito com os filhos, né? Os mais novos aí com os irmãos, então a gente está tendo uma convivência maior. E a partir do momento que a gente passa a conviver mais com o outro, a gente dá a oportunidade do outro nos conhecer mais e a gente conhece mais o outro, né? E nem sempre esse conhecimento é prazeroso, não é verdade? E cabe a nós aí um exercício mental, físico e seja lá o que for, para que a gente então restabeleça o nosso lar, garanta esse andamento e essa paz. Mas essa paz também precisa estar no nosso interior. E para que essa paz exista, a gente tem que estar também com essa esperança apoiada em atitudes e apoiada na fé. Então, traga essa fé hoje para a sua visão diante aí das dificuldades que você tem vivido no seu dia a dia e pede para Deus essa graça de que você possa ter um outro olhar diante dessas dificuldades e peça também a Ele o amor necessário para que você se mova a mudar alguma coisa se isso for necessário de verdade. Nós temos Deus então para nos direcionar. Temos o Espírito Santo que a todo momento inspira o nosso coração, que nos dá aquele novo fôlego diante da correria do dia a dia, que nos dá uma nova visão diante das coisas. Que, gente, não é todo mundo que consegue ter uma visão positiva diante de dificuldades. É muito fácil a gente reclamar da vida, é muito fácil. Difícil é estar ali na batalha, estar suando e encontrar diante de tudo isso as pedras valiosas. E aí eu digo para você, tenha essa convicção, tenha essa necessidade de que você precisa encontrar essas pedras valiosas dentro da sua casa. Porque seria muito triste se, passado alguns anos, você se desse conta de que essas
pedras que eram tão valiosas, você perdeu. O tempo passou e você não se deu conta disso. Imagina quão triste é isso. Então peça para o Senhor essa graça de ver, de enxergar com olhos de fé, com olhos de amor. E aí esperar aquilo que converge para o Senhor. Se a gente não tiver amor e fé, complica tudo. Se a gente não tiver esperança, então encontramos o desespero. E lembre-se, o amor vai te mover a fazer alguma coisa. Principalmente quem é mãe, você acaba fazendo tanta coisa em prol do seu filho que você não se dá conta. Você olha para trás depois, nossa, quanta coisa eu fiz, e você faz por amor, porque o amor vai te mover de uma forma que você não tem noção. E a fé nos faz acreditar que Deus nos ama. Guarde isso no seu coração. São verdades tão simples que a gente às vezes deixa que elas vão embora mediante essas preocupações, todas essas coisas ruins, né? Essas coisas que nos incomodam no dia a dia. A gente deixa essas verdades de fé irem embora. Ora, se Deus nos ama, se Deus cuida de nós, certamente Ele olha para a sua situação com todo carinho, com todo amor, e Ele vai te dar a força necessária para que você haja, mude aquela situação, ou Ele também vai te dar um tempinho para você esperar, para você saber esperar nele, para você entender que nem tudo está ao seu controle, mas que Ele pode cuidar e Ele quer cuidar por você. Eu gostaria de ler agora um trechinho que eu achei aqui, né? Amigos de Deus, nosso Padre fala, e eu achei bem propício aqui nesse momento de convívio. Vamos lá. Está aqui. Em 205, Amigos de Deus, tá? Vamos lá. Há já bastante anos, com a força de uma convicção que crescia de dia para dia, escrevi: espera tudo de Jesus. Tu nada tens, nada vales, nada podes. Ele agirá se nele te abandonares. Passou o tempo e essa minha convicção tornou-se ainda mais vigorosa, mais funda. Tenho visto em muitas vidas que a esperança em Deus acende maravilhosas fogueiras de amor, com um fogo que mantém palpitante o coração, sem desânimos, sem decaimentos, embora ao longo do caminho se sofra, e às vezes se sofra deveras. Eu não sei qual é a situação que você passa aí, talvez tenha aí algum sofrimento ou pequenas proporções de tristezas, mas lembre-se sempre, principalmente quando o desânimo quiser martelar ali em você, te derrubar, lembre-se que você tem esse Deus que te ama e que vai te dar forças. Recorra ao Senhor. E essa fé que eu tenho falado tanto para vocês, eu gostaria de destacar aqui a importância de estabelecermos diariamente, a todo momento, esse diálogo com Deus. Esse diálogo através da leitura da Bíblia, da oração, a missa que temos assistido. Tenha essa intimidade com o Senhor. Permanecerei em mim
e eu permanecerei em vós. Então, mova toda a sua vida para essa realidade de estar junto do Senhor. Mesmo que o tempo seja pequeno, são tantas coisas para se fazer, mas a gente sabe que existem pequenas atitudes que nós podemos então entregar ao Senhor como forma de amor, de carinho, na procura por essa intimidade com Ele. E alimente, é como se fossem plantinhas, sementinhas. Dia a dia, se você regar, nem que seja um pouquinho de água, mas todos os dias você ir regando, mais para frente você verá a grande planta, a grande árvore que ela se tornou. E que a gente possa então se alimentar dessa palavra do Senhor e da oração todos os dias. Outra dica que eu gostaria de deixar para vocês, isso eu aprendi com a vida e na verdade eu aprendo todos os dias, que é: procure ter pequenas esperanças. Às vezes a gente perde os nossos objetivos em grandes esperanças. Elas também se tornam um pouco vazias porque elas perdem o sentido. Mas a partir do momento em que, ao acordar, você pensa ali naquelas dificuldades, nas suas ansiedades, lógico, todas movidas para o Senhor, é importante que você pense nas pequenas esperanças que você tem, nos pequenos objetivos, nas pequenas expectativas. Eu acho que isso é uma dica que nos ajuda a ter mais condições de agir, de esperar, seja lá o que for, mas isso se torna mais palpável para a nossa vida. Então, ao acordar, pense nisso. Qual é a minha esperança para hoje? Poxa, a minha esperança para hoje é que eu consiga sentar 15 minutos com o meu filho e brincar com ele. Essa é a minha esperança. Pensa, 15 minutos. Se isso é então, de fato, algo que você possa fazer, você se sentirá feliz quando ao final do dia perceber: puxa, tinha esperança, coloquei nas mãos do Senhor, movida pela fé, movida pelo amor, eu fui lá e fiz, e de fato aconteceu. Perceba que a esperança então se torna muito mais real através dessa dica. E pessoal, queria que você refletisse aqui comigo. Na verdade, a gente tem uma outra pandemia aí nesse mundo e que me preocupa muito, já que estamos falando de pandemia. Existe uma outra pandemia que eu considero e que tem tirado vidas, tem tirado alegrias, tem devastado a sociedade e ela é muito perigosa também. Essa pandemia é a pandemia do egoísmo e o mundo não enxerga. A gente sabe que ela existe e infelizmente ela está devastando a vida de muitas famílias, muitas pessoas. Isso o noticiário não conta pra gente. Na verdade, a televisão, as mídias que nós temos aí só alimenta mais essa doença. Então, cuidado. Faça essas reflexões que eu coloquei aqui para você e tenha um cuidado especial com relação a esse vírus que está por aí. Comece a enxergar se ele não está num cantinho aí do seu coração e não está te atrapalhando, não está atrapalhando a sua vida e não está tirando alegrias da sua família, está tirando tesouros importantes. Eu desejo de coração
que a gente possa sair dessa pandemia melhores do que quando ela começou. Desejo de coração. E eu acredito, essa esperança, ela está unida a Deus. Porque eu acredito que Ele espera isso de nós. Todos os dias, Deus espera que sejamos melhores. Temos muito, muito a melhorar. E se a gente cai, com todo amor, com toda misericórdia, Ele nos acolhe, nos abraça e nos ajuda a levantar, a seguir adiante. Eu sei que essa esperança é boa, porque ela é a vontade de Deus. E que seja a sua vontade também. E aí, minha amiga, vamos lá? Coelhinho Zezé seguiu adiante com a sua amiga Fé. Que sigamos adiante também, com 3 amigas, com a esperança, com o amor e com a fé. Um abraço para você, que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima, que seja presencial. Tchau, tchau.